maior vilão do emagrecimento? Maior vilão, que esse você tem sim que tirar da sua vida. Sim, não dá nem para abrir exceção, mas você vai querer tirar. Porque o vilão do emagrecimento que eu vou te falar na live de hoje... Calma que eu já vou falar, mas olha só, esse vilão você vai querer tirar da sua vida, tá? E você vai ficar feliz de tirar ele. Não, não vai sofrer. Não. Você não vai sentir falta. Te garanto que eu vou te falar como acabar com esse vilão do emagrecimento, tirar ele do seu dia a dia sem sofrer, sem você sentir nenhuma falta sequer, tá bom? Oi, minhas amoras, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que minha linda, como eu falei, né? Você vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. Só que hoje é o dia de Pergunte para a Gé. Então quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender sobre emagrecimento definitivo. É possível você emagrecer e nunca mais voltar a engordar, sem loucura, sem dieta, sem sofrer, não voltar mais a engordar. Como? A única forma de você emagrecer e não voltar mais a engordar é você tratar a raiz do problema, o que te fez engordar, que tá na sua cabeça. Foi a sua mente, uma mente sabotadora, mas ela fazia historinhas para o bem que te convenceu a comer mais do que você precisa e acumular gordura no seu corpo. E aí você faz de tudo para acabar com essa gordura no corpo. Às vezes até injeta coisinha, sabe? Usa umas canetinhas, acha que massagem vai tirar, ou às vezes cinta modeladora, toma remédio, faz dieta louca. Você faz tudo no corpo. Só que quem te fez engordar foi a sua cabeça, foi a sua mente. Então aqui você vai aprender a emagrecer a mente, o corpo emagrece como uma consequência, sem sofrimento e para sempre. Eu sei que nessa era de internet, de velocidade de vídeo de 1 minuto, as pessoas querem diquinhas de 1 minuto. Eu sei. Fala logo o vilão porque eu vou tirar ele da minha vida. Você conseguiu uma transformação completa dessa forma? Você conseguiu realmente mudar a sua vida com vídeos de 1 minuto? Diquinhas de 1 minuto? Quantos vídeos de 1 minuto maravilhosos você vê no feed, encaminha para um monte de gente, depois você até esqueceu, você não tem como aplicar o que você aprende num vídeo de 1 minuto. Então eu costumo falar que quem assiste as lives são para as fortes. São para aquelas que querem realmente transformar a sua vida, de verdade, de dentro para fora. Então assim, você tem duas opções. Ou você já pode sair da live e tá tudo bem, ou fica até o final, pelo menos nessa live de hoje. Assiste a live até o final e veja se vale a pena ficar aqui.
Eu só te digo uma coisa, se você ficar aqui, você vai emagrecer muito. Faz 6 anos que eu faço 4 lives por semana sem parar. Então a gente tem live de segunda a quinta, 12h30. Inclusive eu sorteio um Pix de R$ 500 toda semana para quem assiste a live. Não precisa compartilhar, não precisa marcar ninguém. Para concorrer ao Pix de R$ 500 por semana, você só precisa assistir a live do início ao fim, fazer um resumo num caderno, você faz um resuminho, bate uma foto e me envia. Me envia num lugar específico, é no WhatsApp só para isso, olha só. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para enviar o resumo. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, olha só onde que tá. Você vem na minha bio, página principal do meu Instagram, tem os destaques, tem um destaque aqui escrito sorteio, aperta aqui, aproveita para assistir a explicação. Logo em seguida, ó, já vai ter um link aqui, você aperta, cai direto no WhatsApp para enviar a foto do resumo, só isso. Se você fizer isso com as 4 lives da semana, sexta-feira à tarde vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista, mais chance de você ganhar semanalmente um Pix de R$ 500, tá bom? E quem tá aqui, seja muito bem-vinda. Hoje é um dia de Pergunte pra Gé. Eu sei que o Pergunte pra Gé geralmente é nas quintas-feiras, mas com uma exceção, minhas lindas, essa semana amanhã não vai ter live, a gente transformou o Pergunte pra Gé pra hoje. Uma das coisas que eu vou falar assim vai ser o vilão do emagrecimento, tá? Já vou falar, mas eu quero responder perguntas de vocês, perguntas aqui do ao vivo. Mas só deixa eu falar, hoje tem um montão de gente aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos. Conta aqui pra mim quem já emagreceu comigo. Conta aqui pra mim quem já emagreceu comigo. Olha só pra inspirar, ó, 11 quilos só com as lives, 20 quilos. Olha aqui, desde novembro de 2022, não te largo, 21 quilos eliminados para sempre. Conta aqui um pouquinho, que daí a gente... E já podem colocando as perguntas de vocês que hoje eu vou responder. Ó, sou uma nova mulher, aqui é transformação mesmo, tá? Eu já vou começar falando do vilão, então, tá? Porque eu sei que querem saber o vilão do emagrecimento para acabar com ele de uma vez por todas. E depois eu vou respondendo as outras perguntas. Vamos fazer assim? Só deixa eu ver aqui, ó. 48 quilos eliminados. Olha aqui a Mazé. 48 quilos eliminados. Olha aqui no YouTube, 10 quilos. A Cris, 17 quilos. A Cinderlândia. Falei certo, Amora? 18 quilos. 10 quilos assistindo as lives, 18 quilos. 20 quilos de peso na balança, 1 tonelada de peso emocional. Olha só, 40 quilos, 20 quilos. Estão vendo? Beleza? Então fica por aqui. Quem é nova por aqui e quando fala em vilão, a primeira coisa que pensa às vezes é assim, ó, já sei, é o açúcar. Não, já sei, é o arroz. Arroz não pode comer. Quem emagreceu não pode comer arroz. Não, já sei, é a cerveja. Não, daí a gente pode chutar várias coisas aqui. Deixa eu falar pra vocês que o maior vilão do seu emagrecimento, na verdade, é feminina, é vilã. A maior vilã do seu emagrecimento é a sua própria mente, é a sua cabeça. Hoje, uma mente sabotadora que te convence a comer sem fome. Como assim sem fome? Sim, sem fome física. Existe a fome física, a fome que vem do estômago, e existe uma fome emocional que vem da cabeça. É uma vontade de comer. Essa vontade de comer a gente chama de fome emocional. Por que é uma fome? Porque a sua mente te convence, ela aprendeu que ela vai ter muito prazer, uma sensação muito boa numa comida muito gostosa. Então ela te envia um sinal de fome, ou seja, uma vontade de comer, uma coisa muito específica. Mas quando a gente tem fome de alguma coisa é para saciar algo, certo? Por exemplo, se o seu estômago está roncando, você quer saciar uma fome física. Você come uma comida e aquela fome física vai embora. Você sacia um impulso do seu corpo. Se você tem uma vontade de fazer xixi, você sente no estômago ali, na bexiga, a bexiga cheia, você faz o xixi, você alivia e aí você entrega para o seu corpo o que ele precisava, aquele alívio, perfeito? Quando a sua mente quer um prazer, você está tão estressada, um dia difícil, aquele dia que você trabalhou um monte, brigou com o chefe, ou brigou com o marido, ou tá super estressada, final do dia, cansada pra caramba, e a sua mente te manda uma vontade de ter um alívio. Então, ela quer alívio, ela quer paz, ela quer que você desestresse, ela quer prazer, é isso que ela quer. Só que a vida inteira ela aprendeu a buscar prazer na comida. A vida inteira você aprendeu que você merece comer uma coisa gostosa quando você está cansada. Então é uma fome, é uma vontade que você sente de comer naquele momento, mas o que de verdade a sua mente quer é essa sensação, é essa emoção. Então ela quer prazer, ela quer paz, ela quer alívio, ela quer recompensa, mas ela te empurra, ela te impulsiona a ter tudo isso na comida. Então você come sem estar com fome física. Entende? Então, a maior vilã no emagrecimento
É uma mente que te convence a comer em momentos em que o seu corpo não precisava. Então você já seguiu dieta várias vezes, você já seguiu um cardápio várias vezes, mas quantos momentos em meio à dieta tem um ponto específico, um dia específico, às vezes um final de semana que você fala: ai, hoje eu mereço, ai, hoje eu vou comer uma coisa bem gostosa. A sua mente está te convencendo que o que você quer é um sabor gostoso, mas na verdade é uma emoção que você está buscando. Então olha o que você tem que entender, uma diquinha, tá? Hoje, como eu falei, hoje é perguntas e respostas, daqui a pouco eu quero ver aqui as perguntas de vocês. Nos outros dias eu sempre faço uma live com um tema específico que a gente vai profundo nesse tema, mas sempre sobre o emagrecimento definitivo, que é o emagrecimento da mente, tá? Mas a dica para esses momentos de fome emocional: quando você está com muita vontade de comer alguma coisa, você para e só percebe o seu estômago. Vê se ele está roncando, se tem um sinal fisiológico, se você realmente quer comida. Se você comeria qualquer comida saudável naquele momento. Ai, não, eu tô com fome de bolo, tô com fome de chocolate, tô com fome de uma coxinha, de uma coisa específica. Então não é físico. Então você tem que se perguntar assim, ó, o que eu quero sentir? Qual é a recompensa que eu quero agora? Qual é a emoção que eu tô buscando? Então, num dia cansativo e estressante, chega no final do dia, você quer muito comer alguma coisa gostosa, se pergunta, o que eu quero buscar na comida nesse momento? Porque o sabor só fica enquanto está na língua. Então, quanto tem um sabor ali gostoso, que delícia, quando engole, acabou. Então, você tem que entender qual é a sensação, qual é a emoção que você está buscando. E se naquele momento você descobre assim, nossa, eu quero desestressar, eu quero descansar, eu estou tão cansada, por isso que eu quero comer uma coisa gostosa. Então faz um teste. Uma vez que você fale assim pra você, tá bom, eu quero desestressar, eu quero descansar. Então o que vai me fazer relaxar, o que vai me fazer desestressar ou descansar sem ser na comida? Porque quando você entrega para sua mente exatamente aquilo que ela quer, que nesse caso é o descanso, você sacia essa vontade. Então você faz algo que vai te descansar, algo que vai te desestressar, algo que vai te dar prazer, porque percebe, você não tá com fome física, é emocional. Então você recebe todo esse sentimento bom, toda essa sensação boa sem comer. E olha só, você não vai passar fome, porque não era fome física. Entenderam? Claro que isso é uma dica rápida, porque hoje a gente tem um montão de gente nova aqui, que tem que entender que não adianta você ficar buscando dieta, você ficar buscando cardápio, você ficar buscando canetinha emagrecedora que vai tirar a tua fome naquele momento, mas é a fome emocional, tá? Porque você vai comer, vai sentir o estômago roncar. E quando você parar de usar essa canetinha, todos os gatilhos, todos os impulsos da sua mente que não foram trabalhados vão voltar. Por isso que 90% de quem usa caneta emagrecedora volta a engordar. Então você tem que entender que o que você tem que tratar é a sua mente. Então lembra, tá no momento de fome emocional? Entende que sentimento você quer naquele momento, faça outra coisa que te entregue esse sentimento e veja como você se sente. E espera para comer quando a fome física chegar e, logicamente, daí o mais saudável possível, que você sabe o que é saudável, tá? Então foi diquinha rápida aqui para quem é nova, mas vamos lá responder as perguntas de vocês? Perguntas, vamos lá, coloca aqui para mim no chat o que vocês querem conversar hoje, quais são as perguntas de hoje, bora lá! Lembrando, ó, a gente faz o sorteio de um Pix de R$500 por semana, tá? Só para quem assiste a live e faz o resumo da live. Vamos lá. Perguntas. Ó, o meu problema é que chega na hora do almoço, eu sinto que preciso comer na hora. Tá, você sente o quê, minha linda? No seu corpo ou na sua mente? Porque percebe que existe crença, muitas vezes, de hora de comer. Você acredita que tá na hora. Só que olha só, você tá, por exemplo, 20 quilos acima do peso. Então tem uma reserva de 20 quilos. Tem uma reserva de gordura. Só tem reserva porque você comeu demais. Então, se você comeu demais, você tem que entender que você precisa comer menos. Só que não é para passar fome. É comer só quando a fome física chegar. Como trabalhar para fortalecer a mente? Uma das coisas mais importantes é você ensinar para sua mente a consequência. Porque olha só, ela foca no agora. É sempre agora. Então eu quero prazer agora. Eu quero prazer momentâneo. Então eu vou comer, porque comer me deixa feliz. Comer me dá prazer. Ela aprendeu isso. Então como que a gente treina a mente para algo diferente? Vamos mostrar para ela consequência? O que comer em excesso me trouxe de consequência? Que eu sofro? Quais são as coisas do dia a dia que me fazem sofrer por conta do sobrepeso e da obesidade? Como que tá a minha saúde? Como que tá a minha disposição?
Começa a ensinar para sua mente que um prazer momentâneo está te trazendo uma dor futura. Isso ela nunca tinha treinado. Nunca tinha treinado, entende? E também começa a mostrar para sua mente o prazer da sua melhor versão. Porque sim, você quer prazer, mas você está buscando prazer momentâneo que está te trazendo dor. Que tal você começar a buscar um prazer que vai ficar? Que vai te trazer alegria, que é além do prazer, felicidade, que é além do prazer. Então ensina para sua mente tudo que você vai viver de bom na sua melhor versão, com a sua saúde restaurada, as suas roupas de volta. Imagina, roupas que eu sei que você tem guardada ali e tá com esperança de usar talvez 10 anos guardada. Imagina a sensação prazerosa de usar essa roupa, de fechar essa calça, de usar esse vestido lindo. Então isso é o treino da mente, você treinar para que ela foque na consequência. Tá? Então, pelo que eu pode trocar o prazer de comer? Depende do que você quer buscar naquele momento, minha linda. Porque, por exemplo, se você tá cansada, tô muito cansada, eu vou comer uma coisa gostosa porque eu tô cansada. O que te faria descansar? Por exemplo, não sei se todo mundo já fez esse teste, mas toma um banho, principalmente se for à noite, com a luz desligada. Quem não fez isso ainda? Faça. Vai no seu chuveiro, desliga a luz, deixa tudo bem escuro, porque logo o olho vai acostumando, então você vai conseguir enxergar alguma coisinha. Coloca uma música bem gostosa. E às vezes você gosta da música calminha, às vezes você gosta de uma música animada, mas uma música que você goste e tome o banho assim. Ou seja, uma coisa que você já faz todos os dias, tão trivial, que você não vai gastar nem tempo nem dinheiro, porque você já iria fazer isso, mas vai te entregar descanso. Porque naquele momento você vai estar tão focada no presente, no agora, porque vai estar escuro, você tem que prestar mais atenção, você não vai ficar pensando nos problemas e no dia cansativo, você vai relaxar muito mais. Se você tem um olhinho essencial, um olhinho essencial de lavanda, um olhinho essencial de camomila, é um momento seu e você vai receber o descanso que você precisava do dia, o desestresse que você precisava do dia, entende? Nesse momento era isso que você estava querendo. Agora é um momento em que você está muito triste, ficou muito triste, você quer, vou comer para ser feliz. É outra coisa. O que você pode fazer que te dá felicidade? Você tem que saber. Porque é tão triste quando eu pergunto assim, o que te faz feliz? E principalmente mulheres pensam e falam, não sei. Olha que triste. Muitas vezes você sabe o que faz o seu marido feliz, o que faz os seus filhos felizes, o que faz até sua vizinha feliz, você sabe. Mas e você? Há quanto tempo você não olha pra você? Quanto tempo? E quando você não sabe o que te faz feliz, saiba que geralmente não é algo mirabolante não, tá? Não é algo... Não, são as pequenas coisas do dia a dia. Faz tanto tempo que você não faz algo por você, que você se deixa lá em último lugar, que sabe qual é o seu único momento? Comer. Então por isso que pra você é tão difícil fazer dieta. Não precisa fazer dieta, tá? Mas entende esse termo? É tão difícil deixar de comer uma coisa que eu amo, porque é o seu momento. Porque é a única coisa que você está fazendo que te deixa feliz. Mas olha que triste. Olha como você está reduzindo a sua felicidade. Você está se convencendo que o que te faz feliz é comer. Nossa. E aí tá, se ainda não te trouxesse nenhuma consequência negativa, beleza, por mais que seja tão pequeno, que com certeza você merece muito mais, que com certeza você teria que ter felicidade em tantas outras coisas, mas além de ser tão pequeno, recorrer à comida para te deixar feliz te fez engordar. E olha o sofrimento que você tem por conta do sobrepeso. Olha o sofrimento que você tem por conta da obesidade. Ou por tanta doença, tantas dores do dia a dia que você está tendo. E você se convence que é isso que te deixa feliz. Então tá na hora de você descobrir o que te faz feliz. Resgatar hobbies antigos. Porque eu não tenho tempo. 10 minutos que você acorde mais cedo para fazer o crochê que você amava. Para pintar que você tanto ama. Para mexer na horta que você gosta. Para dar uma caminhada. Para botar uma música e dançar. Para botar uma música no karaokê no YouTube e cantar, se você gosta. Coisas pequenas. Só que você precisa saber o que te faz feliz, porque senão a sua mente sempre vai te convencer que o que te faz feliz é comer e você engordando cada vez mais. Vocês estão me entendendo? Eu tô tentando falar hoje muito rapidinho, porque hoje tem muita gente nova aqui e eu fico muito feliz, sejam muito bem-vindos. E eu costumo falar que as lives são pros fortes. Numa era de vídeos de 1 minuto, ninguém mais quer parar 1 hora para ouvir uma live, mas você precisa de uma transformação na sua vida. Se você olha para você no espelho e você odeia o que vê,
Se você olha pra você e fala assim, onde foi que eu me perdi? Cadê aquela mulher? É porque você precisa de ajuda. E essa ajuda, ela não vem num videozinho de 1 minuto. Essa ajuda precisa ser de dentro pra fora. É uma transformação de pensamento. É uma transformação de você se enxergar de uma forma diferente. É você se reconquistar. Ai, Jéssica, mas eu tô 30 quilos acima do peso, eu me odeio. Tá na hora de se reconquistar. Como você está pra, por se amar, querer melhorar. E não é num videozinho de 1 minuto. Então por isso que eu convido você que acabou de chegar aqui, que talvez a primeira vez que está assistindo essa live, fica aqui. Essa é uma semana diferente, porque não vai ter 4 lives por semana. Amanhã não vai ter live, mas toda semana tem live, segunda, terça, quarta e quinta, 12:30. Bota o seu celular para despertar, porque as redes sociais não avisam que eu estou ao vivo para todo mundo. Esteja por aqui, assiste as gravações. Mas são 6 anos de live sem parar toda semana, tem muito conteúdo transformador. Tá na hora dessa sua mudança. Só que ninguém vai fazer por você. Não espera. É um trabalhar, é um passinho de cada vez, é um tijolinho por vez. E eu tô aqui pra construir junto com você, mas tudo aquilo que é sólido não é construído numa diquinha rasa, tem que ser profundo. Hoje é uma live de Pergunte pra Jé, então vamos botando aqui as perguntas, tá? Mas os outros dias a gente vai profundamente num tema para que te transforme, para que quando você sai da live, você sai assim, ó, mudou uma coisa aqui dentro, virou uma chave aqui, tá? É isso que eu quero de vocês, então fiquem por aqui. Bora lá! Vamos lá? Perguntas, perguntas, perguntas. Ó, quanto conteúdo incrível. Que bom que vocês estão gostando. Primeira vez, que legal. Muita gente aqui. Vamos lá. Sobre a água, tem que continuar com a mesma quantidade ou tem que mudar para o peso atual? Quem é nova por aqui e não sabe, não é 2 litros de água para todo mundo, tá? Você tem que fazer um cálculo exato para o seu peso. Então, você pega o seu peso e multiplica por 35. Esse é o tanto mínimo que você tem que tomar de água por dia. E, obviamente, que alguém que pesava 100 quilos, né? Se você pesava... Eu tenho um monte de amora aqui que pesava 100 quilos, agora pesa 60. Sim, temos um monte de amora que já emagreceu 40 quilos aqui. Então, quando você pesava 100 quilos, você tinha que tomar 3,5 litros, né? Agora, com 60, ó, vezes 35, mudou para 2,1 kg, 2 litros e 100 de água. Sim, você pode recalcular, mas não tem problema também se você continuar tomando 3 litros, tá? Se você já tá isso como hábito, tá tudo certo, não precisa diminuir, não. Mas o tanto mínimo precisa ter, tá bom? Algum chá para diminuir a vontade de doce, por favor? Minha linda, eu sei que se você botar na internet, vai até ter gente falando que tem chá para diminuir a vontade de doce. Mas aí o que acontece? Você vai lá e toma o chá e a sua vontade de doce não diminui e você se sente um fracasso. Você se convence mais uma vez que algo que funciona para todo mundo só não funciona para você. Porque, minha linda, essa vontade de doce é algo que vem daqui, ó, da cabeça. Eu era viciada em doce. Eu era chocólatra e eu achava isso legal. Eu achava legal falar, eu sou chocólatra, né? Como se fosse uma coisa legal. E não, meu avô faleceu por consequências da diabetes. Diabetes totalmente descompensada e ele faleceu por conta disso. E eu já estava indo no mesmo ritmo. Isso, graças a Deus, faz 14 anos. 14 anos que eu mudei a minha vida porque eu mudei a minha mentalidade. Então, minha linda, não é um chá que vai tirar a tua vontade de doce. É você mudar a relação de extremo prazer que tem na sua cabeça com doce. O doce para mim era a minha recompensa, era o meu amor, era a minha felicidade, era tudo para mim. E obviamente que também existia um vício químico que o açúcar causa. Eu já fiz live só sobre isso, tá? Então, para quem é nova por aqui, se você for pesquisando as minhas lives antigas, você vai achar muita coisa. Se não, continua por aqui, porque daqui a pouco eu trago esse tema de novo, eu posso fazer um tema só sobre isso, tá? Então, ele também causa um vício. Vício mesmo, minhas lindas. Então, como todo vício, quando você está diminuindo ou tirando, você tem uma abstinência, um momento de muita irritação, um momento bem desafiador. Mas o mais importante é primeiro entender o que o doce, no caso dessa amora, né, significa para você. O que o doce significa para você? Tudo isso que você tem que entender e aos poucos ir treinando. Qual é o treino? É sempre confrontar a mente. Doce é a minha alegria, a minha felicidade, tá bom? Quando eu como muito doce, o que eu tenho? Eu engordo. Quando eu engordo, o que eu tenho? Tristeza. Então você vai ensinando para sua mente a verdade, porque ela acredita numa mentira que tem uma verdadezinha momentânea. Porque no momento que a gente come, ai, que delícia, meu Deus, você até reforça. Ai, é isso que eu preciso, é isso que eu mereço, é isso que me faz feliz. Você reforça o aprendizado. Então você tem que começar a ensinar para sua mente a consequência
de comer doce todos os dias. A ponto, minha amor, de que daqui a pouco você vai ser igual a mim. Sem nenhum chazinho, não ser mais refém do doce. Não ser mais viciada em doce. Não ser mais chocolate. Não quer dizer que eu não coma doce, mas é uma exceção. E a exceção não é o meu momento, o meu merecimento. É só uma exceção. É só um brigadeiro gostoso numa festa. Mas é só. Não é hoje eu posso, hoje eu vou... Não. É só um doce. Fica no lugar dele. Antes ficava num pedestal na minha vida. Tá bom? Mas aí a gente vai aprendendo aos poucos, beleza? Principalmente no seca, tá? O seca em 7 dias dessa vez, além de sim, a gente vai falar de açúcar aqui, a gente vai profundamente aqui, eu vou dar aula sobre isso, tá? Mas vocês vão aprender o passo a passo do método que acaba de vez com essa fome emocional. A sua fome emocional pode ser mais voltada pro doce ou pode ser mais voltada pro salgado, mas ou seja, é fome da cabeça sem o corpo tá precisando. É isso que a gente tem que acabar. Esse é o vilão. O vilão, que é a vilã, é uma mente sabotadora que te envia uma fome sem o seu corpo precisar. É isso que a gente vai acabar de uma vez por todas. Vamos lá! Qual a melhor fruta? Todas as frutas. A única coisa que você tem que ter certeza é se você está com fome ou você está comendo porque você tá porque é hábito, porque você acha que tem que fazer um lanchinho, porque você acha que está muito tempo sem comer, então você vai comer uma fruta. Só tenha certeza que você está com fome, estômago roncando. Tá com fome? Quer comer uma fruta? Beleza. Só lembra sempre, eu já expliquei para vocês, mas sempre tem gente nova. Toda fome tenha também uma porção de proteína, que é o que vai fazer você ficar saciada por mais tempo. Quando você come um carboidrato puro, uma fruta é um carboidrato. Carboidrato tudo bem, não precisa ficar com medo de carboidrato tudo bem não, tá? Só que a fruta pura, o carboidrato purinho, rapidinho, né? Ele é absorvido rapidamente, digerido rapidamente, e rapidamente você tem fome de novo, e muitas vezes não precisava. E se você tem ali uma proteína junto, você fica saciada por mais tempo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, como combater a fome emocional? Vou dar um spoiler, tá? No Seca em 7 dias, vocês vão ganhar um exercício mental, que é um exercício para fazer na cabeça. Fácil. Você faz quando tá fazendo xixi. Pra diminuir essa fome emocional. E você vê na hora acontecendo. É milagroso, tá? Maravilhoso. Só turma 19, já foram 19 quilos. Oh, maravilhosa. Perguntas, perguntas, perguntas. Deixa eu ver. Tem muita gente falando do último seca que foi maravilhoso, que emagreceu. Tô tendo aqui um monte de... Quais legumes são carboidratos do bem? Minha linda, olha só. Os legumes, eles têm fonte de... Tem também carboidrato. Praticamente, quase todos. Mas não precisa se preocupar com isso. Isso que é a maravilha do respeito do corpo. Você não precisa pesar a comida, você não precisa contar caloria. Sabe, o que você precisa saber? Que você tem que esperar a sua fome física chegar. E quando ela chegar, logicamente, quanto mais colorido, quanto mais saudável for, né? E tendo fonte de proteína e comendo devagar até a saciedade, é o que você precisa. Sempre precisar ficar seguindo tabela, tendo medo de, será que esse tem mais carboidrato, esse tem menos? Não precisa. É voltar para o natural e respeitar o seu corpo. Nós desrespeitamos o nosso corpo, porque eu sei, eu já tive 10 quilos acima do peso. Ou seja, eu socava a comida para dentro sem precisar, a ponto de engordar 10 quilos. Então é um desrespeito. Quando você respeita a sua fome física e come comida de verdade até a saciedade, você vai vendo a mágica acontecer. Vamos ver. Perguntas, 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 perguntas. Já é porque os 600 ml de água precisa ser na primeira meia hora. Quem é nova por aqui não sabe de uma dica milagrosa, vou falar, tá? Vai ter no Seca também, mas vou falar porque eu quero que vocês comecem a se transformar desde agora. Acorda, escova os dentes, para eliminar toda a toxina, né? Para tirar dali tudo aquilo que foi eliminado durante a noite pela respiração. Então, escova os dentes e bebe 600 ml de água, tem que ser nos primeiros 30 minutos do seu dia. Por quê? Porque durante a noite o nosso corpo continua trabalhando, os nossos órgãos continuam trabalhando, então a gente usa muita água o tempo todo para viver.
Então todo mundo acorda levemente desidratado. E para repor essa hidratação da noite são 600 ml, vocês podem pesquisar, tá bom? Isso já encharca as suas células, já elimina aquela parte mais ácida do seu estômago, já ativa o seu intestino, já ativa o seu metabolismo, você já fica mais pronta para o seu dia. Então é importantíssimo. É a mesma coisa de você querer sair com o seu carro da garagem com 0 gasolina. Não vai sair. Claro, o carro nem anda, né? A gente anda sem a água, né? A gente acorda, a gente levanta, a gente anda. Só que você tá sofrendo muito, o seu corpo tá sofrendo muito sem estar dando esse primeiro combustível nos primeiros 30 minutos. Faça isso e veja o milagre acontecer. Pode ser de guti-guti ou pode ser aos pouquinhos, desde que você tome 600 ml de água nos primeiros 30 minutos. Aí, depois que tomar, espera a sua fome chegar. Você vai ficar chocada. Muitas vezes você achava que acordava morrendo de fome, mas você estava confundindo o sinal de fome e sede. Era sede. Você entrega toda aquela hidratação para o seu corpo e daqui a pouco começa a ver, gente, a fome não veio hoje, que estranho. É porque era sede. Espera a fome chegar e quando ela chegar, daí você come o mais saudável possível. Pode ser água fria, pode ser morna, pode ser em temperatura ambiente, pode ser como você preferir, como for mais fácil você tomar, tá bom? Quem entrou agora, a live vai ficar salva, tá? Então vale a pena assistir tudo que eu falei até agora. A gente já tá meia hora aqui papeando. Inclusive falei do sorteio semanal de Pix de R$ 500. Então depois, quando a live for pro feed, assiste o início, tá bom? Um exemplo de uma proteína para comer com fruta, assim, ó, Amora, você pode fazer uma panquequinha de banana. Então, uma banana, um ovo e canela a gosto. Não precisa nem colocar nenhum tipo de farinha. Isso já fica uma panqueca maravilhosa, onde vai ter a banana e vai ter o ovo, né? Aí, outra fruta, já que eu quero comer, que eu tô com fome, é uma outra fruta que não combina de fazer panqueca. Ovinho de codorna. Que delícia. Você tem uns ovinhos de codorna ali, você comer uns ovinhos de codorna e comer uma frutinha. E deu. Aí você vai ver como você vai ficar saciada. Vai ficar saciada por mais tempo, porque vai ter ali a proteína junto. Sim, eu sei que tem, tem whey, tem não sei o que. Eu prefiro o mais natural possível, até porque é o mais barato. Não precisa, sabe? Essa perfumaria do mundo fitness, não precisa. É o básico bem feito. Mas agora, se você gosta, já eu gosto de um whey. Só tenha certeza que ele é de boa qualidade, que não tem adoçante artificial. Se tá escrito adoçante artificial, faz mal pra saúde, sabe? Então, só leia os ingredientes, veja se é bom, mas assim, é mais caro. É muito mais fácil você comprar um vidro de ovo de codorna de conserva, ou cozinhar um ovinho ali, ou fazer um ovinho mexido, ou o frango que sobrou do almoço, a carninha que sobrou do almoço, uma sardinha, um atum. Entende? É mais prático. Mas aqui eu tô dando dicas. Coma comida de verdade. Isso que é o mais importante. Tomo 600 ml de água em jejum todo dia, amo, perdi 10 quilos. Eu falo pra vocês que isso é milagroso, eu falo. Ó, panqueca de banana é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meus filhos comem quase que todos os dias. Eu tenho gordura no fígado, minha linda. As pessoas acham que a gordura no fígado é causada porque você comeu excesso de gordura. Não. É o excesso de carboidrato simples e açúcar. Então, trigo e açúcar se transforma rapidamente em gordura. A boa notícia é que a gordura no fígado é uma das primeiras a irem embora quando você muda seu estilo de vida. Eu já tive um monte de aluna com gordura no fígado grau 3. Eu tive uma aluna uma vez de 60 e poucos anos que tinha gordura no fígado de grau 3 e o médico dela falou assim, chega, você vai ter que tomar remédio. Ela falou, não, calma que eu conheci uma menina que tá falando que eu vou emagrecer com ela, eu vou entrar no programa dela e vou emagrecer. Tinha 64 anos, né? O médico, tá bom, te dou 6 meses. Aí ela entrou no meu programa. Se eu não me engano, ela emagreceu uns 30 quilos, tá? Era um monte. Aí ela voltou no médico, depois de, eram 6, 7 meses, e ele fazendo ultrassom lá. Daí ele olhava pro laudo, olhava lá, olhava pro lado, olhava lá. Daí ele falou assim, porque era um médico que não lembrava dela, que era não aquele médico que acompanhava, sabe? Então, ele olhou pro exame e falou assim, quem que fez esse seu exame aqui? Porque esse seu exame antigo tá errado. Teu fígado tá limpo, não tem nada. Como assim que você tava com gordura no fígado grau 3? Daí ela, doutor, foi você. Aí ele foi lá no laudo e viu o nome dele. Fui eu. Em 6 meses, a gordura no fígado grau 3 foi embora.
Então, minha linda, o que acontece? O excesso de trigo e açúcar é o que mais rapidamente se transforma em gordura. Então, então eu não posso então comer. O que eu quero que vocês aprendam é que, entenda, a fome emocional que vem da cabeça, a vontade de comer uma coisa bem gostosa, que eu já falei no início da live, que não é fome física, o estômago não tá roncando, o seu corpo não precisa, mas sua mente tá querendo te entregar prazer na comida. Geralmente é com o quê? É com arroz, feijão, carne, salada? Não, não é com comida de verdade. Não é. Quando você quer buscar prazer na comida, não é com algo saudável. Geralmente é algo que tem trigo ou açúcar ou os dois. Geralmente, industrializado, que tem trigo ou açúcar ou os dois. Por quê? Porque a indústria, ela é muito inteligente, né? Tem ali grandes engenheiros pensando em quais são as melhores combinações e aditivos químicos, realçadores de sabor que vão dar uma explosão de sabores. É assim. A indústria, ela fez o produto alimentício para que seja impossível comer um só. Então não é que você é fraca, foi muito bem pensado. É fora do comum. É gostoso demais, a ponto de cada vez você querer mais. Então, tudo isso em excesso trouxe todo o seu sobrepeso e o seu problema de saúde. 85% das doenças são causadas pela má alimentação. Então, a boa notícia é que quando você melhora a sua alimentação, bem provavelmente que 85% dos sintomas e doenças que você tenha, melhore. Fibromialgia. Nossa, eu já tive centenas de alunas que não têm mais dores da fibromialgia. Doenças autoimunes e alergias são muito prejudicadas com o alto consumo de glúten e açúcar. Muito. Mas o que adianta você falar, então eu vou cortar isso da minha vida, se você ainda tem uma mente que te convence que o que você merece é comer isso, que o que te faz feliz é comer isso, que o que te dá prazer é comer isso, e pior, que se você não comer isso, você sofre. É sofrimento, é isso que a sua mente te convence. Então ninguém vive uma vida baseada num sofrimento. Então sua mente acha ainda que comer saudável é que você tem que ficar sofrendo para sempre. E eu pensava assim. E hoje, há 14 anos, eu tenho uma vida de tanto prazer. Eu sinto muito prazer ao comer, mas eu não busco mais prazer na comida. É diferente. Falando nisso, como tem um montão de amora aqui hoje, talvez ainda não conheça o nosso clube de receita, né, amoras? Quem é do clube aqui, que pode falar do clube? Minhas lindas, a gente tem um clube de receitas que é uma assinatura, tá? Que é assim, ó, é R$59 por mês. É mais barato do que uma pizza no mês, tá? É um plano anual que você entrando já tem mais de 250 receitas liberadas em vídeo curtinho, de 3 a 6 minutos. Ingrediente acessível, tá? Não é aquela coisa assim, tem que ser o sal da cor tal que veio lá do Himalaia. Não. Ingrediente que você tem em casa, mas te ensinando a melhor forma de preparar, que vai ficar uma coisa deliciosa. Tem mais de 250 receitas. Tem bolo, tem sobremesa, tem lanchinho para criança. Crianças comendo legumes quando nunca comeram e agora as amoras do clube fazem para seus filhos e comem. E toda semana a gente posta receita nova, por isso que é uma assinatura, a gente tá sempre postando receita nova. A gente começou com 30 receitas, hoje já temos mais de 250 receitas postadas lá no clube, tá? Então se vocês quiserem conhecer depois, eu tenho, maravilhoso! Maravilhoso o clube de receitas, o clube de receitas é incrível, o clube de receitas é tudo acessível mesmo, tá vendo? No YouTube, quem quiser conhecer o clube, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. No Instagram, amoras do Instagram, se vocês digitarem a palavra clube, eu mando no seu direct o link para conhecer. Se não chegar lá depois no direct, porque sabe como é uma automação, às vezes pode ser que não chegue, né? Aí você vem aqui na minha bio, tá no meu Instagram, Jéssica Pense Leve, tem uma linha azul bem aqui, que você apertando aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir apertar sem ver, aqui. Já vai estar aqui, Clube de Receitas. Aperta aqui. Vai ter o vídeo explicando, o vídeo bem rapidinho, e aqui você já consegue assinar, tá bom? Sou diabética, tem receita lá, óbvio, porque lá é tudo sem glúten e sem açúcar, é exatamente o que um diabético não deveria comer. Diabético não deveria comer. Nunca, a gente tá falando de uma doença, tá? A gente tá falando de uma doença. Não deveria comer nunca trigo e açúcar. E amora, diabetes tipo 2 é reversível, tá? É reversível. Eu já tive aluna que aplicava insulina 3 vezes ao dia, ou seja, o nível de diabetes, e mesmo assim, o diabetes dela era altíssimo, ela quase morreu. E hoje, ela não usa nada, nem insulina e nem remedinho. Obviamente, o médico tirou, ninguém tira remédio sozinho.
Mas ela foi melhorando tanto, emagrecendo, melhorando, emagrecendo, melhorando, emagrecendo. O médico foi tirando uma injeção, 2 injeções depois. E quando ele tirou ela da insulina, tirou de vez, esse médico falou pra ela assim, ó, nunca, em todas essas décadas de medicina, eu tinha tirado um paciente da insulina. Eu achava que isso era impossível. Não é impossível. Não é impossível. As pessoas acham que é normal as doenças de hoje. É normal ter diabetes, é normal ter pressão alta, é normal ter gordura no fígado, é normal ter um monte de alergia, é normal ter dor de cabeça todos os dias. Não, não é. Deus fez o seu corpo perfeito com um combustível perfeito, que é a comida de verdade, que é barato, tá? É o que você encontra na feira, encontra no açougue, é barato. E principalmente o respeito. As pessoas acham que tem que comer o tempo todo, não tem que comer. Dessa forma, o seu corpo funcionaria perfeitamente bem, mas veio a indústria e estragou tudo. Estragou tudo. Vamos nos voltar para o natural. Estou com a tireoide desregulada, com isso ganho aumento de peso. Minha linda, você foi no médico para regular? Porque eu tenho hipotireoidismo. E sim, ficou desregulado até eu conseguir, até o médico conseguir ajustar os níveis de hormônio. Mas eu não engordei. Ai, amora, eu sei. Olha só, eu sei. Sabe o que acontece? A gente tem uma crença. Hipotireoidismo engorda. E aí você sabe que tá com hipotireoidismo. Aí a sua mente fala assim, ah, engorda mesmo, então por que eu vou fazer o que tem que ser feito pra emagrecer se o hipotireoidismo engorda? É sutil. É sutil. Porque eu tenho hipotireoidismo e já tive milhares de alunas com hipotireoidismo que emagreceram 10, 20, 30, 40 quilos. Tá? Então, se você está regulando, se está tomando medicação, então já está tudo regulado. Então também já está tudo certo. Tá bom? Fica por aqui que você vai aprender. Mais perguntas? Vamos lá, vamos lá. O que vocês querem saber hoje? O que vocês querem saber hoje? Quer dizer, a gente já está conversando há 40 minutos, né? Deixa eu ver. Jéssica, perdi 20 quilos, com isso também perdi muita massa magra. O que fazer? Minha linda, para ganhar massa é musculação, tá? É musculação é o que ganha músculo. Então não é sobre o que comer, é musculação. Tem que treinar bem feito para ganhar músculo. Se você quiser ganhar músculo, então você faz a musculação. E pode continuar esperando a fome física chegar, tá? Não tem problema não. Eu ganho massa magra só comendo quando eu tenho fome. E claro, quando eu tenho fome sempre tem proteína. Eu realmente preciso comer de 3 em 3 horas? Não. Eu já fiz uma live só sobre isso, de toda a história, na história, tá? De quando surgiu tudo. Foi uma live muito, muito, muito boa. E pesada também, assim, sobre o quanto a indústria quis nos engordar e nos adoecer. Onde mudou na escola de medicina as coisas, onde mudou na nutrição. Então, assim, essa coisa de comer de 3 em 3 horas é muito nova, tá? Aqui no Brasil foi mais ou menos em 2000, isso. Mais ou menos em 2000 que começou esse negócio de comer a cada 3 horas, né? Então, assim, você comer sem estar com fome, veja se isso é lógico. É lógico. Você vai, ai, não tô com fome, mas eu tenho que comer. Porque se eu não comer, o meu metabolismo vai desacelerar. Tá. Daí eu faço uma pergunta pra vocês. A gente tem hoje aqui 15 mil pessoas ao vivo. Você engordou porque você ficou sem comer muito tempo? Não, né? Não. Você come porque tá na hora, então, às vezes até sem fome. Come porque alguém ofereceu alguma coisa, come porque sentiu um cheiro muito gostoso, come porque no final do dia tá muito cansado, ou come no final de semana porque final de semana eu mereço. Então, vamos ver a lógica? A gente olha para a população e hoje tem mais de 60% da população do Brasil, né? Tem países que é mais, acima do peso. Por quê? Porque tá ficando muito tempo sem comer? Não, porque as pessoas estão comendo o tempo todo, beliscando o tempo todo, pensando em comida o tempo todo, colocando a comida num pedestal. O que vai ter para comer? O que vai ter de sobremesa? E depois de café da tarde? Percebe? Tudo é comida. Parece que o aproveitar da vida é comer. Então não, minha linda. Se você... No seca, você vai viver na pele, tá? Esse seca em 7 dias a gente vai falar muito sobre fome física. E você vai ver na prática em que momentos vem a sua fome física. Porque é individual. Não é sobre fazer jejum intermitente, é sobre respeitar a sua fome. O seu corpo tem uma necessidade única.
E ele vai te falar a hora que ele precisa de comida. Porque se você está acima do peso é porque você comeu muito mais do que precisava. Então não precisa comer a cada 3 horas. Água com gás faz mal? Não faz mal. Só sempre tenha em mente uma coisa: o tanto mínimo de água por dia, que é o seu peso vezes 35, faz esse cálculo, é de água pura. E quando eu falo pura, é pura, tá? É sem limão, é sem chá, não é com chimarrão, água pura. Além disso, o que você quiser tomar, se quiser tomar um chá, se você quiser tomar uma água com gás, se quiser tomar um chimarrão, toma. Mas é além do tanto ideal de água. Beleza? Já por que que eu não melhoro da psoríase? Fazendo tudo certo, já eliminei 22 quilos. Minha linda, olha só. Lembra que eu falei que 85% das doenças são causadas pela má alimentação? Existe 15% das doenças que realmente, minha amor, muitas vezes você vai fazer tudo certo e talvez você ainda continue, tá? A questão é, parabéns que você emagreceu 22 quilos, mas faz um teste. Você já ficou um mês, e aí o seu caso, tá? Pra você ter certeza. Já ficou um mês com zero glúten, zero açúcar e zero leite derivado para fazer um teste. Um mês, mas zero. Para perceber se vai melhorar alguma coisa da psoríase. Se você perceber que melhorou, você tem que entender que para você não poderia nem abrir exceção. É o seu corpo te falando. Entende? Faz esse teste. É um teste, tá bom? Abandonei a cervejinha, refrigerante, tô muito feliz, não me faz nenhuma falta. Que bom, minha linda. Vamos lá. Tô tentando catar pergunta aqui, minhas lindas. Tava emagrecendo mais rápido, agora não mais. É super normal, minha linda. Sabe? Não se preocupa com o tempo. Porque olha só, pensa que você estava fazendo todos os seus hábitos te faziam engordar. De repente você começa a mudar os seus hábitos. Opa, é um chacoalhão. O corpo fala: caramba, olha só que coisa boa. E começa a responder, né? Daqui a pouco, esse é o seu novo normal, que tem que ser para sempre. Então, o início é mais rápido, depois fica mais lento, mas não é que é lento, é para ser assim, é o normal. Tanto que você não engordou de um dia para o outro, foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos você foi mantendo hábitos ruins que foram te fazendo engordar. É incrível como as pessoas falam assim, ó, quando é para engordar. Meu Deus do céu, aí em um ano eu engordei 15 quilos, eu fiquei desesperada, né? Porque é muita coisa em um ano engordar 15 quilos, certo? E por que que para emagrecer parece que é pouco? Ai, levei um ano para emagrecer 15 quilos. Percebe? Olha como as pessoas ficam tão preocupadas com o tempo e acham que isso é ruim. Ai, tá muito devagar. Ai, então eu vou parar. Aí desiste, abandona, volta para os velhos hábitos e volta a engordar. Não faz sentido. Uma boa média, para você ter uma noção, é de meio quilo por semana, depois que já está bem estabelecido. É uma média. 2 quilos por mês você eliminar é muito legal. Pode ser 4, mas às vezes pode até ser 1. Mas olha só, vamos lá, né? Todo mundo que já viu, né, a nossa convidada, que não é especial, só que ela é útil para a explicação. Olha aqui. Isso aqui é um volume real de 1 quilo de gordura. É muita coisa. É muita coisa. Então, você tirar, eliminar de vez do seu corpo um desse por mês, 1 quilo, é incrível. É incrível. Então, continua, se parabeniza, saiba que é assim mesmo. Que muitas vezes você coloca na sua cabeça que tem que emagrecer 5 quilos em mês, daí você emagrece só 1 quilo e fica triste. Como assim? Então, tudo bem pegar isso aqui, ó, pega pra você, bota no seu culote. Bota aí na sua barriguinha, isso é pouco. Não, é muito. Tá? Então, saiba que tá tudo certo. Vamos lá. Olha só, Jéssica, sou sua aluna. Eu estava com um grave problema de saúde. Nada cortava meu fluxo. 5 meses. 5 meses menstruando sem parar? Era isso?
Já estava sem esperanças. Comecei a fazer os exercícios mentais, tirei o trigo e o açúcar da minha vida e o meu fluxo parou. Ai, Cíntia, meu Deus do céu. 5 meses você estava sangrando? Meu Deus do céu. Ai, amores, é sobre isso, ó. É vida. É vida. Por isso que eu falo, eu tô aqui. Não é pra quem quer uma diquinha de 1 minuto. É pra quem quer uma transformação de vida. Eu quero que você se transforme de dentro pra fora. Tira um tempo pra você. Ou aqui ao vivo, 12h30, ou no gravado, tira um tempo pra você. Ninguém vai fazer por você. É só você que vai fazer por você. E tem que ser uma mudança interna para ser definitiva. Com base, com raiz fortes. Daí pode vir um vento e não vai derrubar. Quantas pessoas engordam depois de ter passado por um momento desafiador? Uma perda, uma doença, uma coisa séria, sabe? E aí engorda. Por quê? Porque vai e desconta as emoções na comida. Quando muda a mentalidade, quando deixa sua mente forte, não quer dizer que você vai ter uma vida perfeita e sem problemas. Nossa, se alguém tivesse um curso para isso, eu faria, eu gostaria de saber, né? Mas não, os problemas continuam, mas você entende que a comida não é solução, ela tá ali para te servir, que é saciar a sua fome, te entregar nutrientes e vitaminas, e não para você ser escrava dela. E depois escrava dentro de um corpo que você não se reconhece, um corpo que não tá funcional, um corpo que dói, um corpo que tem doenças, não. Então, esse vai ser o ano de você se transformar, de você olhar pra você mesmo, você tem que estar aqui. Eu tô aqui batendo cartão, de segunda a quinta, 12h30, mas eu tô sempre aqui, as lives salvas, você tem que estar aqui. Você precisa estar aqui, tá? Vamos lá, a gente tem mais 9 minutos. Quase acabou a minha água já. Perguntas. Ó, alimentos para melhorar a inflamação de artrite. Minha linda. Tudo que é it, se você... Olha só, quem tem os ites da vida, tudo que tem it, tá? Artrite, sinusite, rinite, celulite, tá? It. Faz um teste. Eu sei que nesse início, como você ainda tem uma mente sabotadora, talvez seja um desafio. Mas depois que você passar pelo SEC em 7 dias, você decidir seguir o método, vai ser fácil, tá? Mas você precisaria testar de ficar sem glúten, sem açúcar, sem leites e derivados. É porque o seu corpo tem que falar com você. O melhor seria 3 semanas, tá? Aí você vai ter a certeza, porque o corpo ele responde. E depois você vai testando, talvez você vê que, poxa, um queijo não me doeu. Não voltou nada mais as dores, mas aí eu comi um glúten e aí voltou a dor na hora. Você vai perceber, tá? Mas o que eu tenho, minha amora, de amoras que já passaram pelo meu programa, que tinham artrite, tinham, né? E agora estão há anos sem dor, a gente pode falar que não tem mais. Com a mudança da mentalidade, para que seja fácil a mudança de comportamento. Tem dieta específica para hipotireoidismo? Não, minha linda. Não. Para todo mundo, quer seja criança ou idoso, é comer com fome física e comida de verdade. Todo mundo. É assim que Deus fez. Ele fez específico só ali o leite materno, né, pro bebezinho. Depois disso, é tudo comida de verdade. Mas é sobre o respeito. Respeito. Deixa eu ver aqui mais. Dá tempo para mais uma pergunta. Bursite no quadril. Amora, faz esse teste. Faz esse teste. Qual o jejum é indicado para fazer? O jejum que o seu corpo pedir. Como assim, Jé? A sua fome física. Se você tem fome física 9 da manhã, por que eu vou falar para você pular o café da manhã e almoçar? Se você está com fome física do estômago. Quando a gente espera a fome física chegar, naturalmente nós fazemos um jejum. Porque a gente não sente fome a cada 2 horas, a cada 3 horas, a gente não sente fome. Só se você come muito carboidrato simples e açúcar, aí a fome vem rápido. Porque dá um pico e depois dá uma queda. Agora, se você come comida de verdade, você não tem fome o tempo todo. Então, naturalmente, você vai fazer um jejum. Então, você não precisa se preocupar com hora de jejum. Você tem que se preocupar se você está com fome física ou não. Se você não está com fome, é um sinal do seu corpo que ele não quer comida naquele momento. E sabe aonde que ele vai estar indo para buscar energia? Na gordura que estava lá reservada, lá no seu braço, lá na pochete, lá no culote, lá nas coxas.
Se você não tá com fome, o seu corpo estava indo lá na reserva de gordura para pegar, para transformar em energia. Daí ele estava indo, você... Ai, mas aqui já tá 3 horas sem comer, eu vou comer. Daí ele para, daí ele não vai na gordura. Ele vai e pega a energia que você acabou de comer. Mas geralmente você come até um pouquinho mais do que precisaria, aí o que sobra, ele guarda um pouquinho mais na reserva de gordura. Então o que você precisa saber é isso, se você está comendo com fome ou não. Olha só, tenho gastrite, fico com medo de dar um intervalo grande e ter dor. Minha linda Isabel está falando com a pessoa que tem experiência nisso. Eu tinha gastrite, refluxo e esofagite. Tá? Eu tinha dor paralisante, eu não conseguia andar. Quando vinha a dor, você sabe, né? Eu só faltava engatinhar. A minha vontade era de engatinhar, porque eu não conseguia ficar reta, de tanta dor, de tão mal que eu passava. Desde os 11 anos, tá? Ali que começou e foi piorando. Isso foi uns 10 anos da minha vida. E eu ia no médico, ele falava, ou você vai ter que fazer cirurgia, ou você vai ter que tomar o omeprazol pra sempre, ou seja, que nem pode. Esse remédio, ele é horrível, né? É proibido em vários países, mas na época era o que eu ouvia. E você tem que comer a cada 2 horas, o médico me falava. 2 horas. Você não pode ficar com o seu estômago vazio, porque se ele ficar vazio, você vai ter dor. E olha só que engraçado. Se acontecer alguma coisa que eu passava um tempo sem comer, eu morria de dor. Eu falava, tá certo então, eu não posso ficar sem comer. Mas olha que incrível, minha linda. Depois da experiência própria e ir estudar a fundo, né? A dor era um pedido de socorro do meu corpo, né? Que ele não conseguia mandar aquele pedido de socorro porque eu tava comendo o tempo todo. Então ele tava digerindo, ele só digeria. Eu comia o tempo todo. Então nem dava tempo de ele sentir dor, porque ele tava ali digerindo. Isso era bom? Não. Porque eu não tava sentindo dor. Só que tudo que eu comia basicamente trigo e açúcar todos os dias, tava acabando com o meu estômago. E por mais que eu não tinha dor quando eu estava comendo o tempo todo, toda vez que eu ia fazer a endoscopia de controle, estava pior. Então, eu tomando omeprazol para não sentir dor. Eu comendo o tempo todo para não sentir dor. Quando eu fazia exame, estava pior? Ferida? Então, ficar sem dor só para que eu cale o meu corpo não era tratamento. Eu estava piorando, porque o que estava acabando com o meu estômago era a comida. Era a comida, não, era o produto alimentício. Era o trigo e o açúcar. Depois que eu limpei a minha alimentação, depois que eu mudei a minha mentalidade, porque eu descontava todas as minhas emoções na comida. E as minhas emoções eu descontava no trigo e no açúcar, óbvio. Então, antes disso, fazer dieta, porque eu fazia dieta, deve fazer as loucuras. Eu sofria fazendo dieta, contando os dias para acabar a dieta para voltar a comer normal. Então, é óbvio que eu vivia no efeito sanfona. Então, depois que eu mudei a minha mentalidade, mudei a minha alimentação, limpei a minha alimentação mesmo, sabe? Evito ao máximo. Meu dia a dia não tem trigo e açúcar. É exceção da exceção. E passei a respeitar a minha fome, olha só. Hoje eu fico horas sem comer, porque eu espero a fome chegar. Não tenho mais dor. E agora faz muitos anos que eu não preciso fazer mais endoscopia, né? Mas eu ainda fazia. Aí a última vez que eu fiz, que o médico falou só, você não tem mais nada. Nada. Não tem nenhuma manchinha aqui. Eu tinha ferida. Você tá liberada, não precisa nem fazer mais exame de controle. Curou minha gastrite, refluxo e esofagite. Olha só que triste. A indústria não quer cura. Eu já fiz live sobre isso. A indústria quer que você fique doente para sempre. A indústria quer que você tenha ali, ó, todo mês que ir na farmácia comprar o seu remedinho. Que coisa boa, um cliente voltando todo mês. A indústria não quer que você emagreça. A indústria ou quer que você emagreça à base de um remédio que tem que tomar para sempre, canetinha, né? Monjaro você usa para sempre, porque daí também mantém o cliente ali pagando sempre, né? Porque se parar de usar, já tem estudo aí, 90% volta a engordar. Mas não precisa usar a canetinha, porque a canetinha faz o que o meu método faz no treino da mente, só que a canetinha só você maquia aquilo. Ai, fico sem fome. Aí para de usar, volta tudo. O que eu ensino, o meu método para treinar a sua mente é que você vai treinar. Você vai fazer, ninguém vai fazer por você. Você treina a sua mente a ponto de acabar com a fome emocional, que é o vilão do emagrecimento, e fica só a fome física. E não importa onde você tá, não importa se você tá de férias, não importa se é final de semana, você respeita a sua fome e você não engorda mais. Falei pra caramba, 1 hora, parabéns para as mais de 12 mil
amoras que ficaram até o final dessa live, 1 hora. Eu falei que era só para as fortes. Quem foi a primeira vez, seja bem-vinda. Fica por aqui. Eu não fico mostrando muito a minha vida, desculpa, né? Eu deveria fazer mais stories, eu deveria falar, mas eu tô aqui para entregar conteúdo. Para entregar conteúdo transformador, eu não tô aqui para te entreter, eu não tô aqui para ficar fazendo coisinha engraçada, videozinho de 1 minuto que daí todo mundo compartilha, né? Eu gostaria que todo mundo compartilhasse uma live de 1 hora, mas eu sei que não é tão fácil, mas eu tô aqui porque esse é o meu objetivo. Essa é a minha missão. Eu tô desde 2018 nas redes sociais entregando muito conteúdo transformador. Foram toneladas de peso eliminado já, toneladas. Então, quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Todas as lives ficam salvas. Olha só, olha como meu feed é lindo, bem de blogueira, só que não. Horrível, amores. Por quê? Porque só tem conteúdo. Tudo com folhinha aqui, ó, escrito com os títulos. Então você vai descendo e vai vendo os títulos que te agradam e assiste. Tem de live, eu faço 6 anos. De live, 4 lives por semana, no mínimo 6 anos sem parar. Tudo gravado. Então assiste. Oi, minhas amores, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Você vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. E assiste as gravações, marca suas amigas. Se essa live foi importante para você, marca suas amigas, tá? Marca agora nos comentários. Conhece o clube, a gente falou do clube antes, né? Vai dar uma olhadinha, tá? Se você digitou clube, vai estar no seu direct. Se não, tem aqui na minha bio, aqui no Clube de Receitas. Conhece. Vai lá conhecer as minhas coisas, que eu só posso te falar uma coisa. Você vai ser uma mulher cada vez melhor. Pode ter certeza. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus.